Olá, bom dia. Estamos aqui com o professor Sebastião Silva. Ele vai falar um pouco sobre a história da educação e como ela é utilizada na pedagogia. Bom dia a todos também. É um prazer falar em 5 minutos sobre 500 anos de educação nesse país. Bom, a princípio eu começaria dizendo que, lamentavelmente, ao longo desses 500 anos de Brasil, nós tivemos mais experiência de não educação ou de deseducação do que propriamente de educação. Eu explico basicamente o que eu quero dizer com isso. Ou seja, a educação seguiu basicamente o mesmo estilo da Constituição da sociedade brasileira, que, como sabemos, primeiramente o Brasil não foi descoberto, quase foi invadido, não é, por portugueses que aqui já tinham milhares de culturas indígenas e que praticamente foram empurradas, encurraladas, destruídas, etc. Juntamente com a coroa, pouco tempo depois, sabemos que vieram os navios negreiros, que quase 400 anos de escravidão e que fez parte da construção da sociedade brasileira. E a educação dentro disso tudo obedeceu àquele princípio da própria coroa, ou seja, é um Brasil não feito para o Brasil, mas para Portugal. E não interessava desenvolver grandes modelos educacionais. Sabemos que os jesuítas vieram e ficaram por 210 anos até que Pombal os expulsasse em 1759, mas há 200 e tantos anos de educação jesuíta basicamente se resume na ideia de catequização, de doutrinação daquele que sabe educação bancária e ensina quem não sabe e veste o outro da cultura do branco. Portanto, não foi uma educação assim de criar ideias, pensamentos, revolução, transformação, cidadania, mas de subserviência aos interesses, ora da coroa, e quando, lá apenas no final do século XIX, como sabemos, quando o Brasil deixou praticamente de ser império e passou a ser uma república, né, é que começa-se a pensar o Brasil. Portanto, o Brasil foi feito de fora para dentro, de cima para baixo. E apenas diria a partir de 1920 em diante que o Brasil começa a se dizer: nós somos Brasil, acorda Brasil. Lembre aí a Semana de Artes Modernas, né? E também no campo da educação se começou a pensar em educação para o povo brasileiro. Começou a pensar, mas sabemos que o analfabetismo era na ordem de 60%, 70%, e isso rolou até o final da década de 50, né, 1950. Eu diria que então apenas nos 50, 60 anos recentes da nossa história é que a educação foi tomando um rumo, ficando mais séria, embora sempre, né, cerceada ou controlada pelo poder. Lembre-se aí a ditadura de 64 a 85, onde a educação era feita dentro dos conceitos do poder instalado ditatorial. Lamentavelmente, né, desperdiçou-se a razão, desperdiçou-se o meio intelectual, os que produziam ideias, e confinou todos a um mesmo pensamento, aquele que o Estado entendia que era bom. A partir da redemocratização, 85 para cá, é que nós estamos começando a respirar transformações válidas e importantes. E temos aí a Constituição de 88, né, que define a educação como direito de todos, obrigação do Estado, dever da família e do Estado, bem como a LDB de 1996, que formaliza toda a estrutura educacional brasileira. E hoje, recentemente, seja o ano passado, a Dilma divulgou ou publicou a a nova PNE, Plano Nacional de Educação, e que tem 20 metas muito importantes e que atendem à educação para o povo e não para as elites, como foi historicamente, lamentavelmente, e que permite a gente a começar a perceber, a vislumbrar um futuro mais interessante, mais radiante para uma educação conscientizadora, transformadora, popular, acessível, e que falta muito a se fazer em termos de qualidade. Já estamos atingindo um fator importante, que é a quantidade. Quase que o analfabetismo está reduzido a 6%, 7%. Porém, a qualidade ainda fica a desejar. E nós somos futuros pedagogos, né, importantes para a pedagogia, para utilizar esses enriquecimentos, essas evoluções atuais
da educação e fazê-la melhorar para o futuro, fazendo com que a educação cumpra o seu papel, isso é, tornar o cidadão um verdadeiro cidadão pleno na sua formação integral. Me desculpe de ter avançado no tempo, mas eu acho que permitiu aí uma síntese muito... Muito obrigado, professor. E nós encerramos aqui nossa entrevista. Obrigado, senhor. Obrigada. Tenha Um bom abraço dia. para vocês. Até a próxima.